arte de ouvir. Onde quer que te encontres, de uma ou de outra forma, despertarás o interesse de alguém. Algumas pessoas poderão arrolar-te como antipático e até buscarão hostilizar-te. Outras se interessarão por saber quem és e o que fazes. Inúmeras, no entanto, te falarão intentando um relacionamento fraterno. Cada qual sintonizará contigo dentro do campo emocional em que estagia. Como há carência de amigos e abundância de problemas, as criaturas andam à cata de quem as ouça, ansiando por encontrar compreensão. Em razão disso, todos falam às vezes simultaneamente. Concede a quem chega a honra de ouvir. Não te apresses em cumulá-lo de informações, talvez desinteressantes para ele. Silencia e ouve. Não aparentes saber tudo, estar por dentro de todos os acontecimentos. Nada mais desagradável e descortês do que a pessoa que toma a palavra de outrem e conclui-lhe a narração nem sempre corretamente. Ser gentil, facultando que o ansioso sintonize com a tua cordialidade e descarregue a tensão, o sofrimento. No momento próprio, fala com naturalidade, sem a falsa postura de intocável ou sem problema. A arte de ouvir é também a ciência de ajudar. Olá pessoal, salve, salve! Aqui estamos novamente hoje para dar um novo assunto, né? Hoje nós trabalharemos a manifestação anímico-mediúnica dos espíritos. O nome por si só já fala, né? Anímico-mediúnica, ou seja, as manifestações que tem a alma do médium e também a influência dos espíritos. Então nós já trabalhamos bastante sobre animismo, nós indicamos também para vocês o vídeo que foi passado nessa semana passada sobre choque anímico de Anderson Gomes. Por que eu achei interessante passar esse vídeo antes do assunto? Porque o vídeo vai dizer sobre esse choque anímico que é tão comumente falado numa reunião mediúnica. Sempre a gente escuta durante a reunião, antes de dar psicofonia, qualquer manifestação ostensiva, a gente fala assim, a gente que eu me refiro, o doutrinador, não vai ter manifestação não, foi só um choque anímico. O que, sim, choque anímico é o quê? E conforme o vídeo explicou de forma assim bem clara, é o quê? É um impacto na alma. Quando um espírito aproxima do médium, há um impacto perispírito via perispírito, como ele mesmo citou, o Anderson, e vai direcionar o pensamento para um estado melhor. Ou seja, aquele espírito chega, ele até exemplificou com a impressão que sofreu um acidente, que precisa pedir ajuda, pedir socorro, e ele está com aquele pensamento agitado, tenho que avisar minha mãe, minha família que eu sofri um acidente. Ele não se dá conta de que ele desencarnou, que ele não está mais na carne. Então esse estado de perturbação que o espírito se encontra, na hora que tem um choque anímico, o médium se apropria desse estado de perturbação, acalma e tranquiliza e vai com as ideias da sua mente, o médium, que é o nosso pensamento, né? Que a linguagem do plano espiritual não é verbalizada com palavras, é o pensamento. Ele tranquiliza o espírito. Ou seja, o espírito, ele estava com uma monoideia, ele estava com a ideia de que ele passou por um acidente, que ele teve uma morte ou um sofrimento, ele estava com aquela ideia cristalizada. E aí ele sai daquela monoideia. Que o que é mono? Uma ideia só. Eu estou sofrendo, estou precisando de ajuda. E o médium pega aquela ideia dele e aí ele vai tentar mentalmente tirar o espírito desse estado de perturbação. Foi só um parêntese para vocês entenderem o porquê
da necessidade de assistir o vídeo sobre choque anímico. Então hoje a gente vai entrar em manifestação anímico mediúnica dos espíritos, deixando bem claro, né, que para que aconteça essa aproximação perispírito do médium com o perispírito do espírito, há uma necessidade de 3 elementos, que é uma associação fluídica, perispiritual e mental. Fluídica nós já bem o sabemos, que é todos os fluidos do ambiente que permeiam o mundo, o universo. Então há uma necessidade de fluidos e também do perispírito, como nós falamos há pouco, aproximação perispiritual de médium com o espírito para poder sentir as impressões, os sentimentos. Então essa associação não é só importante para o médium, é também para o espírito. Há uma necessidade desses 3 elementos. E o mental é o que nós também falamos. É quando o médium percebe mentalmente todas as sensações, impressões, sentimentos, seja de dor, seja de alegria, se for um espírito que vem dar uma mensagem de orientação. Então, há uma associação desses 3 elementos para que aconteça a manifestação anímico-mediúnica dos espíritos. Ou seja, tanto o médium quanto o espírito precisam desses 3 elementos, que é de suma importância. Então não esqueçamos que o fluido é importante, o perispírito, mas principalmente a mente. Por que a mente? A mente é a base de todo fenômeno mediúnico. Um médium, quando realmente ele está equilibrado, quando ele tem assim uma segurança do que ele faz, do que ele já contribui com aquela ajuda anímica dele, se o espírito chega com estado de perturbação, de descontrole, ele vai mentalmente tranquilizar para ajudar. Ou seja, essa coisa, emissão, recepção, o emissor chega cheio de sofrimento, o emissor chega cheio de sofrimentos e agitações e desequilíbrios. Se o receptor ele consegue receber de uma forma equilibrada, esse circuito mediúnico que é via emissão, o que é emissor? Emissor é aquele que é uma vontade de apelo. Alguém com uma vontade de ser ajudado é o emissor. Ele tá ali, me ajude, pelo amor de Deus, eu não aguento mais, eu tô sofrendo, eu sinto dor, eu sinto saudade, cadê minha mãe, cadê meu pai, cadê minha mulher, meu filho sofreu de acidente. Então há uma vontade de apelo envolvido nesse circuito mediúnico e uma vontade de resposta. Por que a vontade aqui? Porque muitas das vezes, quando o espírito, ele não entende ainda que ele desencarnou, que ele está em outro plano, e ele não tem vontade de ser ajudado, ele fica perambulando em estado de perturbação. Então, ele ainda não pede apelo, me ajude. A partir do momento que ele toma consciência que precisa ser ajudado, aí ele vem e pede, me ajude, eu não aguento mais. Aí vem a resposta do médium e da espiritualidade maior, que conduz aquele espírito para um grupo para ser ajudado, que é a vontade de resposta que vem auxiliar aquele ser. Então, por que circuito mediúnico? Porque é uma via, né, dupla, um pede e o outro recebe aquele pedido. Só que o receptor, que ele vai dar a vontade de resposta, que é o médium, ele tem que estar bem. Ele precisa estar equilibrado. Eu sempre estou chamando a atenção porque nós estamos tratando aqui de um estudo de um grupo de ESME que pretende, no futuro, ir trabalhar na prática. Então, o médium tem que ter essa consciência, quando ele for convidado para um trabalho na prática, se o espírito chega e ele se perturbar tanto quanto aquele espírito que chega, então ele está precisando ter uma consciência maior do trabalho que ele está desempenhando. Ele não está ajudando. Ele está sendo mais um desequilibrado. Então o médium que recebe toda a carga de dor, de sofrimento, e ele se joga e se acaba, e eu estou sofrendo, ele vai acabar
trazendo para o seu corpo todas aquelas impressões. Então, ao invés de ajudar, ele vai ser, ao invés de um perturbado, vai ser 2 perturbados. Basicamente é isso que eu quero falar. Então o médium tem que estar equilibrado e tranquilo. Um exemplo bem objetivo. O médico vai atender um paciente que foi acidentado. Ele está cheio de sangue, ele está quebrado. Se o médico já pensou, o paciente está lá, quando chega no hospital, graças a Deus eu vou ser ajudado. Aí vem enfermeiros, vem médicos, oh meu Deus, ele vai morrer, desse jeito aí ele tá ruim, esse aí ele não vai sobreviver não. Se mostrar desequilíbrio, o cara, infarta e morre nem das fissuras, dos ferimentos. Então há uma necessidade dos médios entenderem que a postura deles é daquele que ajuda, daquele que está numa posição para contribuir, para equilibrar e não desequilibrar. Então é um convite que nós fazemos, inclusive eu os convido a ler neste material de Martins Peralva, Estudando Mediunidade, sobre o papel de um médium num grupo mediúnico. Martins Peralva, esse livro já é conhecido de vocês, eu já citei por algumas vezes. Ele vai dizer o seguinte, ele cita uma fala de Emmanuel que diz assim: os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassam desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sobre o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e erros clamorosos. Então, se o médium, ele vem naquela condição para resgatar, para tentar consertar algumas coisas que equivocadamente ele errou, então ele tem que ter essa consciência. Mais adiante vai dizer, quando o médium guarda a noção de fragilidade e pequenez, pela convicção de que é uma alma em processo de redenção e aperfeiçoamento, pelo trabalho e pelo estudo, está se preparando com segurança para o triunfo nas lides do Espírito Eterno. Entretanto, quando começa a pensar que é um missionário, um privilegiado dos céus, e que os próprios espíritos superiores se sentem honrados e distinguidos por assisti-lo, é sem dúvida um companheiro em perigo. É um forte candidato à obsessão e ao fracasso. Muito oportuno essa colocação de Martins Peralva, é Peralva mesmo, estou falando Peralva, mas é Peralva, que ele nos convida para fazer essa reflexão de como médiuns somos comprometidos com o trabalho. Então a gente tem que se empenhar mais, se devotar mais. Voltando para o nosso tema, primeiro, sem essa união que nós falamos há pouco, dessa associação desses 3 elementos, fluídico, perispiritual e mental, não é possível a comunicação. Por quê? Porque mesmo entre os melhores médios, há necessidade desse equilíbrio e dessa tranquilidade. Não é algo mágico, é algo que requer realmente essa associação e de forma equilibrada. Primeiro, há um envolvimento de fluidos e energias dos espíritos bem antes da reunião. Bem antes da reunião, nós sabemos que os médiuns já começam a sentir algumas impressões de dor, de tristeza, irritabilidade, que ele tem que ter uma experiência de entender que aquilo não é dele. Então, como é que ele faz para poder lhe ajudar e não interferir na sua rotina, se ele já começa a sentir as influências? É ele ficar sempre em estado de vigilância, de prece, ter essa certeza que aquelas dores, aqueles medos, aquelas tristezas não é dele, e ficar tentando, de alguma forma, envolver o espírito com um sentimento de piedade, de compreensão, para que ele entenda que tem um tempo para ser atendido e que aquele não é o local e nem o momento, quando ele se aproxima bem antes da reunião. Então, há um cuidado muito grande, e esse cuidado é feito principalmente pela equipe espiritual da casa, do grupo, que vai cuidar para que aquilo não interfira, né? Então, a equipe espiritual, ele vai cuidar
vai preocupar com essa aproximação bem antes dos trabalhos para não prejudicar nem o médium e nem também não desequilibrar e ficar o espírito com aquele sentimento que não está sendo acolhido. Há uma preocupação muito grande com a equipe espiritual responsável por esse trabalho, né? Então, o tempo é crucial para que o médium ele consiga ter esse equilíbrio. E para que o médium consiga ser bem-sucedido na sua missão, nesse compromisso assumido, ele precisa ter dedicação, esforço e perseverança. Dedicação é ele procurar sempre buscar melhorar, estudar. O esforço, a gente sabe que tem dias que é difícil para o médium ir para o trabalho, tem problemas pessoais, tem problemas de tempo, que nós já citamos, às vezes um tempo muda de hora para outra, parece que vai chover, parece que alguém vai vir em minha casa e por aí vai, é aniversário de alguém. Então o médium, ele tem que ter uma consciência muito grande que a espiritualidade, com bastante antecedência, planejou, programou aquele trabalho e ele de uma hora para outra resolve não ir por um problema de um aniversário, de uma dor de cabeça que parece que vai vir, de uma visita e por aí vai. Então ele tem que ter bastante dedicação, esforço e perseverança. E o que Allan Kardec mais recomenda para que o médium seja bem sucedido na sua missão, no seu trabalho, ele fala de estudo, esforço e melhoria moral. O estudo, nós sabemos que sem o estudo, ele fica perdido, sem rumo, sem bússola do que ele está fazendo. Ele precisa do manual de instrução, que é o estudo. E nós sabemos a importância, que nunca é demais falar, do livro dos médiuns. O livro dos médiuns é essa bússola, é esse roteiro. Kardec também vai nos dizer sobre o esforço, que é o que nós falamos há pouco, da questão da dedicação. Ele se esforçar de fato e ele se perguntar, é isso realmente que eu quero? Eu estou no lugar que eu gostaria de estar, fazendo o trabalho que eu gostaria de estar, porque de repente não é o que ele quer, mas se ele está realmente, que ele assuma o trabalho. E ele fala da melhoria moral, que eu considero o principal ponto da questão. Se eu melhoro moralmente falando, já é meio caminho andado. Eu vou procurar realmente me esforçar, me dedicar, eu vou abraçar aquele trabalho de forma sincera, de forma verdadeira e não por status, que muitos querem participar de uma reunião mediúnica para dizer, eu já cheguei num patamar na casa espírita que eu faço parte da reunião mediúnica. E não é bem assim, é um compromisso muito sério que requer muita responsabilidade. Ele diz sobre renunciar a si mesmo, que o médium renuncia a si mesmo quando ele abraça o trabalho mediúnico, e nós sabemos, quando ele se cala para que o espírito fale, quando ele guarda todos os seus sentimentos para que o espírito manifeste o que sente, ele já renuncia a si mesmo. É um trabalho bonito, é um trabalho que requer doação, comprometimento. Ele cala para que o outro fale. Olha que bonito isso. E vamos falar também sobre as energias do espírito que penetram no perispírito do médium pelos centros de força. Aí a gente falou muito sobre o fluido, o perispírito e a mente do médium. Mas muitas vezes há uma dúvida de como acontece essas conexões de espírito, do perispírito do espírito, né? Que o intermediário é o perispírito, e do médium. Há uma junção no centro de força, que uns chamam de chakras, os indianos principalmente, que é onde existem as ligações. Ou seja, por exemplo, o coronário é um dos centros de força. Nós já estudamos no início, eu acho que no primeiro módulo, explicamos que aqui no coronário é como se funcionasse um reservatório, que onde vem todas as energias, colocam aqui e distribuem para os demais chakras. Nós já falamos também sobre isso na iniciação de curso de passe, que às vezes o passista fica muito preocupado. Como é que eu faço o passe? A maneira de fazer com a mão,
gestuais, sendo que se ele se preocupar em doar para o centro de força coronário, a espiritualidade conduz e distribui para onde o corpo precisa. Então, numa reunião mediúnica, existe essa colocação de energias e de fluidos aqui no coronário. No frontal, existe também um centro de força muito importante. No laríngeo, outro muito importante, que é onde o médium vai falar, onde existem as comunicações, né, ostensivas. Aí ele vai falar, ele vai utilizar o centro coronário, dos centros de força, que é o coronário, que a psicofonia, falar, é o mais utilizado. Então, basicamente é isso que a gente vai falar sobre o assunto de hoje. Não esquecendo que o emissor é aquele que pede para ser atendido, o receptor é o que recebe e o receptor que tem que estar com um equilíbrio para que aquele atendimento seja bem sucedido. E ambos se influenciam, este é o ponto. Tanto o emissor influencia o receptor, como o receptor o emissor. Então, para que o médium não atrapalhe o trabalho da espiritualidade, que ele procure não se influenciar muito pelo emissor. Ele tem que ser o que ajuda, lembrando o exemplo do médico que não deve desequilibrar frente ao doente. Então, se ambos se influenciam, cabe ao médium ter esse controle da situação e preocupar sempre em ajudar o espírito a sair da monoideia, que é o vício mental que o espírito vem trazendo de dor, de sofrimento e de tristeza. Então, choque anímico é isso. É o espírito aproximado, outro, pelo espírito do médium, há um choque, há um impacto para que aquilo aconteça e flua de forma bem natural. Eu gostaria de indicar uma leitura, dever de casa, viu gente? Principalmente para os médios ostensivos, o capítulo 21 da influência do meio. Ele vai falar como o meio em que o médium vive influencia todo esse trabalho. É muito interessante vocês lerem, porque vai falar o meio em que se acha o médium exerce alguma influência nas suas manifestações. É o item que começa no item 231 do capítulo 21 do livro dos médiuns. Por favor, não deixem de ler, porque a nossa bússola é o nosso roteiro. Então nós vamos encerrando por hoje, lembrando que este tema continua na próxima semana. Nós vamos trabalhar com a glândula pineal. Quem quiser entender mais da glândula pineal, procure nas redes sociais, tem muito material de Sérgio Felipe, que é um estudioso, é o estudioso da glândula pineal. Ele tem muito material, ele é um psiquiatra e ele vai falar muito da importância da glândula pineal, que a gente vai entrar na próxima semana. Então, gratidão a todos pela atenção, gratidão à espiritualidade maior pela assistência, e que possamos estar sempre juntos em pensamento, em vontade de aprender, de melhorar, de nos conectar com as forças do bem, acreditando que se nós estivermos de fato ligados à espiritualidade maior, tudo será mais fácil, tudo será mais tranquilo. Que Jesus, o Cristo de Deus, nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e sempre.